lá. Olha, quem tá no dia a dia de uma oficina mecânica sabe, ser bom no que faz é o básico, né? Mas para ter sucesso de verdade hoje em dia, precisa de algo a mais. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como é que se transforma uma oficina numa verdadeira máquina de alta performance? E, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, é crucial. Pensa só. O Brasil tem uma frota de mais de 53 milhões de veículos. É carro que não acaba mais. Então, ser um mecânico de primeira, claro, é o começo de tudo. Mas a questão é, só isso é suficiente para garantir o sucesso? A gente vai ver que não é mais. O jogo virou. Para entender isso melhor, vamos usar uma analogia que eu acho fantástica. Imagine a sua oficina não como um prédio, mas como um carro de alta performance. Um carrão mesmo. E para esse carro voar baixa na pista, não adianta só ter um motor super potente, né? Todos os sistemas, o motor, a direção, a injeção de combustível e até o GPS, tudo precisa conversar, funcionar em perfeita harmonia. Então, esse vai ser o nosso roteiro. A gente vai fazer tipo um check-up completo, um diagnóstico desses 4 sistemas essenciais da oficina. Primeiro, o motor, que são os processos. Depois, a direção, que é o foco nos clientes. Aí vem o combustível, que é a saúde financeira. E, por fim, o GPS, que vai nos guiar para o futuro. Bora lá então, vamos meter a mão na graxa. E a gente começa pelo coração da máquina, o motor. Na nossa analogia, o motor da oficina são os processos do dia a dia, a eficiência de como as coisas acontecem lá dentro. E para deixar esse motor redondinho, o Senai dá uma dica de ouro, um passo a passo. Olha só. Primeiro, mapear tudo, desde a hora que o cliente chega até a entrega da chave. E aí, padronizar. Depois, isso é fundamental, treinar a equipe. Gerenciar o estoque para não faltar nem sobrar peça e, claro, controle de qualidade em cada fase do serviço. E é bom lembrar, hein? Nada disso é gasto, é investimento puro em performance. Agora, se a gente quer levar essa performance para outro nível, para o nível de competição mesmo, tem uma filosofia que muda o jogo, o Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. A ideia por trás disso é genial de tão simples. É olhar para tudo que se faz na oficina e se perguntar, isso aqui agrega valor para o cliente? Se a resposta for não, é desperdício. E a meta é eliminar esse desperdício. E olha que interessante essa tabela. Ela mostra exatamente os ladrões de potência do nosso motor. Sabe? A filosofia Lean aponta 7 desperdícios clássicos. Pensa comigo, uma máquina parada é desperdício? Um mecânico andando para lá e para cá procurando ferramenta é desperdício? Estoque com peça que não gira? Pior ainda, é dinheiro parado, enferrujando. Cada um desses itens é uma oportunidade de ouro para otimizar o processo e ganhar mais eficiência. Ok, motor está afinado, roncando bonito. Agora, a gente precisa ajustar a direção. E a direção do nosso negócio, quem dá é o cliente. A satisfação do cliente é o que nos diz se estamos indo para o caminho certo ou direto para um beco sem saída. E aqui, gente, tem uma diferença gigantesca entre duas abordagens. De um lado, o atendimento que eu chamo de reativo. O cliente chega, aponta o problema, a gente conserta e pronto. Do outro lado, tem o atendimento proativo. Esse sim, esse vai além. É manter o cliente informado de cada passo, é tirar a dúvida antes mesmo que ele pergunte, é construir confiança. É, no fim, a diferença entre só fazer o trabalho e realmente encantar o cliente. E o mais legal é que esse encantar muitas vezes está nos pequenos detalhes, coisas que parecem simples, mas que têm um impacto enorme. Poxa, entregar o carro com uma lavagem básica não custa quase nada. Fazer uma inspeção de segurança de cortesia, oferecer um cafezinho numa recepção limpa e organizada. São gestos pequenos que dizem muito sobre o cuidado com o cliente e, olha, a percepção de valor do serviço vai lá para cima. No fim do dia, a Ultracar resumiu tudo perfeitamente. Um cliente bem informado é um cliente satisfeito. É isso. A base de tudo é comunicação clara, transparente. Se o cliente entende o serviço, o porquê de cada peça trocada, ele confia. E cliente que confia não só volta, como te indica para todo mundo. Tudo bem, motor e direção alinhados, mas e o combustível para essa máquina andar? Sem ele, não vamos a lugar nenhum. E o combustível de uma oficina, sem dúvida, são as finanças saudáveis. É o fluxo de caixa correndo nas veias do negócio. E quando a gente fala em finanças, a primeira coisa é o tal do fluxo de caixa. O que é isso, afinal? É simples, é o controle de cada centavo que entra e cada centavo que sai. Parece óbvio, né? Mas ter esse controle na ponta do lápis ou da planilha é o que vai garantir que as contas sejam pagas, que dê para investir em equipamento novo e, o mais importante, que a oficina tenha fôlego para aguentar os meses mais fracos. E esse dinheiro, ele se movimenta em 3 áreas basicamente.
A primeira é a operacional, o dinheiro que vem dos serviços, da venda de peças e que paga os salários. A segunda é a de investimento, por exemplo, quando se compra um scanner novo. E a terceira é a financeira, que envolve empréstimos, aportes. O grande segredo da gestão é manter essas três áreas equilibradas sem que uma sufoque a outra. Tá, mas e na prática, como é que a gente mantém o tanque cheio? Tem 2 dicas práticas e bem inteligentes aqui. Primeira, negociar prazo com o fornecedor. Tentar casar a data de pagar a peça com a data de receber do cliente. Faz toda a diferença. Segunda, oferecer pacotes de manutenção. Além de fidelizar o cliente, isso cria uma receita mais estável, mais previsível todo mês. Muito bem. Motor, direção, combustível, tudo ok. Falta o quê? O GPS. É ele que vai mostrar a rota, para onde a gente está indo e o que vem pela frente. É a nossa visão de futuro. E olha, a gente precisa falar sobre isso porque o mundo automotivo está virando de cabeça para baixo. A gente está deixando para trás a ideia do carro-produto, onde o negócio era vender a lataria, o motor, e entrando de cabeça na era do carro-plataforma. Hoje, o valor está cada vez mais no software, nos dados que o carro gera, nos serviços. E o que está por trás dessa revolução é um conceito chamado SDV, ou Veículo Definido por Software. Pensa no seu celular. Você não recebe atualizações que melhoram a câmera ou a bateria? Então, o carro está virando a mesma coisa. A performance, a segurança, o multimídia, tudo vai poder ser atualizado remotamente, pelo ar. Certo. E o que isso muda para a oficina no fim das contas? Bom, basicamente tudo. Significa que não dá mais para fugir dos híbridos e elétricos. Significa que o diagnóstico vai ser cada vez mais via software e que vai ser preciso entender de dados, de telemetria. É um universo novo de serviços se abrindo para quem estiver preparado. E aí, olha só como tudo se encaixa. Não adianta nada ter o motor afinado, a direção precisa, o tanque cheio, se o GPS estiver desligado ou apontando para o lugar errado. A gente pode estar acelerando com tudo, mas na contramão da história. A integração de todos esses sistemas é o que vai garantir não só o bom resultado de hoje, mas a sobrevivência e o sucesso de amanhã. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente colocasse a sua oficina no scanner agora, hoje, qual luz de alerta acenderia no painel? Seria algum problema no motor, nos processos? Um desalinhamento na direção, com os clientes? O tanque de combustível das finanças na reserva? Ou seria o GPS desatualizado para o futuro? Encontrar essa resposta, identificar esse ponto, é o primeiro passo para engatar a marcha certa e acelerar rumo ao sucesso.